Oi, eu sou o Rick e bem-vindos aí à análise do capítulo 908. Esse capítulo teve muita coisa, galera. Então, para deixar o vídeo um pouquinho mais curto, o que eu vou fazer é eu vou falar alguns pontos importantes e vou só trabalhar mesmo nos que eu acho tipo super importantes. Senão eu ficaria aqui falando tipo 1h30 facilmente desse capítulo. A gente começa com bem levinho, né? Como sempre, histórias de capa do Orlambus. Histórias de capa interessante, né? Mostra ele fazendo o que é a cara dele, né? Fazendo um código de conduta para piratas, né? Para a tripulação dele. E a Columbus está olhando ali, né? Por cima, tentando ver o que ele está escrevendo, talvez, né? Ela está na ponta do pé ali, bem bonitinho. A gente vai pro começo do capítulo já direto, a gente vê a Mancherry. Não sei como é que ela tá ali, mas ela tá ali. Foi junto com o Léo e a galera dos Tontatas. E ela curou as feridas, né? Os machucados, no caso, da Shira Roche por ter sido segurada e tal. Imagino que tenha sido coisa muito leve, né? Claro, porque ninguém, sei lá, meteu uma faca, né, na Shira Roche, só derrubou ela ali, segurou ela, o que obviamente vai ter dado alguma machucada, provavelmente, porque ela estava resistindo, claro, e porque era um escravo número 3 era grande que nem ela, obviamente. Depois a gente vê é, o Netuno falando, né? Ah, existem humanos bons e humanos ruins, da mesma forma que existem Fishmans bons, né? E Fishmans ruins. Aí a gente vê o Milsgard e o Milsgard ele autorizou o Léo, né? E toda a galera ali falou: olha, se vocês quiserem, vocês podem brigar, né? Eu vou tomar a culpa, eu levo a culpa, eu garanto, né? Confia no pai que o inimigo cai. Famoso, né? Milsgard tá sendo importantíssimo aí nesse arco. E, né, falando no Miosgard, falar um pouquinho da família Don Quixote, né, da família Don Quixote, eles são bem diferentes dos outros Teriobitôs, né, porque, assim, o Home, ele é citado, inclusive, nesse capítulo depois, mas eu volto nele lá, o Home, ele simplesmente falou, não quero mais ser Teriobitô, vou viver lá embaixo, com a galera. E isso já é bem bizarro para dentro dos Teriobitôs. O Miosgard, a gente sabe que ele era como os outros Teriobitôs, ele tinha escravos, né, era um babaca, né, no caso, mas ele aprendeu, né? A gente sabe que o Corazon, que é irmão do Flamengo, também não era do mal, também não era um cara ruim. E o próprio Doff, apesar de ele ser tipo um super. Ele é bem vilãozão, assim, ele tem essa parada de planejar as coisas, querer dominar as coisas, mas ele chamava a tripulação dele, né? A galera principal, pelo menos, de família Don Quixote. E ele tratava eles como família. Ele não era aquele vilão clássico One Piece que ele sacrifica qualquer tripulante como se fosse um peão. O Doff ele era bem assim apegado entre aspas com a galera da família Don Quixote, né? Desde o McVice até os outros executivos todos, né, no caso. Então, o que mais que eu ia falar? Não, acho que é isso. Depois eu falo um pouquinho mais do Home. A gente vê também a reunião, a Reverie, começando. Reverie, Reverie, não sei como é que pronuncia direito. E eu acho que isso vai ser muito maneiro no anime, cara. Porque, tipo, tem a cena que está só meio que as pernas da galera andando assim, dos reis, indo em direção lá à sala, à mesa, e as falas do narrador falando. Acho que pode ter uma música bem maneira, assim, de fundo no anime, isso vai ficar bem legal. Mas é interessante saber que são 50, tá? São 50 reis ou representantes de países que estão naquela mesa. São 50, né, ali no redor. O famoso profissionalismo, como sempre, todos os meus vídeos têm que ter. E já começa, né, a reunião e nota, primeira coisa, você olha a imagem ali dos 50 sentados ali, tem um palco, tem uma mesa de centro ali gigante escrito governo mundial, né, e tal, com o símbolo. Aquilo ali é claramente um palco, tá? Pro Dragon. Aquilo é um palco, não tem como dizer que aquilo não é um palco pro Dragon ou pros revolucionários. E por falar no Dragon, já vou citar aqui antes de continuar a reunião da Reverie, cadê o Dragon, né? Porque a gente sabe que ele não tá, provavelmente, lá em Kamabaka Kingdom, porque a gente viu uma imagem, quem ficou foi só a... Qual que era o nome dela? Caraca, esqueci totalmente, deu branco.
Era... Bom, dane-se. A moça lá da bandeira que grita e todo mundo fica forte. E aí a gente viu que ele não tá lá na mesa, pelo menos, né? E assim, o Dragon, as teorias dizem, né? E eu acredito nessas teorias, que ele tenha a Akuma no Mi do vento. Faz muito sentido, a gente teve alguns indícios. Então, se ele tem a Akuma no Mi do vento, ele teoricamente pode ficar invisível, né? Se ele fizer isso, talvez ele esteja preparando o terreno ali, usando da invisibilidade, sei lá, ele vira uma brisa, sei lá, alguma coisa assim, e sai andando por aí, para preparar o terreno para os revolucionários, para ficar fácil sei lá, para garantir uma rota de fuga, planejar por onde eles vão andar, onde vai ter mais guarda, onde vai ter menos guarda, por onde vai ser melhor e tal. Talvez esse seja o papo dele, o trabalho dele. A gente vê o Cobra falar que cada ano uma pessoa dos reis, entre os reis e representantes, é meio que o administrador da reunião, ele meio que provavelmente chama lá cada um para falar na sua vez, e né, é o cara que fica, tipo, ninguém pode, tipo, contrariar, entre aspas, né, na questão de, agora é a vez de você falar, agora é a vez de você falar e tal. Então, dessa vez é o Hamburger, né, o rei do reino de Bollywood, que é o cara inspirado no Abraham Lincoln com o Uncle Sam, né, o tio Sam. E é interessante nessa parte, inclusive, que os reis dos reinos meio que estão se chamando pelo nome do reino e não pelo nome deles, né? Quando começa essa cena que a galera começa a se sentar, tem um rei lá que parece meio vampiro, assim, uma parada meio zoeira com Drácula, não sei, que tá falando de Wano, e aí tem um rei que tá falando dos feitos do Luffy, falando, não, esse moleque tá lá, tentou enfrentar Big Mom, agora tá causando mó alvoroço e tal, será que agora ele vai tentar arrancar a cabeça do Kaido em um ano e não sei o quê. E o Elisabelo, né, o rei de Prudence, amigo do rei Riku, e que tem o King's Punch, né? O Elisabelo, ele começa a dar risada, né? Porque, obviamente, ele é fãzaço do Luffy. E alguém reprime ele falando, por que você tá rindo, Prudence, sabe? Respondem, tipo, ao invés de falar por que você tá rindo, Elisabelo, falam por que você tá rindo, Prudence. E ao invés de um cara lá, que acho que é o rei de um reino inspirado provavelmente no Reino Unido, né, por causa da bandeira, né, e ele tem um relógio que provavelmente simboliza o Big Ben aqui no queixo e tal. Esse rei chama o Hamburger de Bollywood. Ele fala, quando o Hamburger se pronuncia, fala, não, eu sou o administrador dessa vez, da reunião. E aí um cara fala, Bollywood então. É tipo, sei lá, por que eles não se chamam pelo nome? Eu não vejo muito motivo para eles não se chamarem pelo nome, porque de qualquer forma são 50 nomes para decorar, né? O nome ou o nome do reino ou o nome da pessoa. Você chama do que você quiser. Mas, né? Achei interessante esse ponto. Ah, é. Bem importante falar que mais cedo nesse capítulo o Pel aparece, né? O Pel, né, gente? Ele tá vivo. A gente tenta apagar isso da nossa memória, mas ele tá vivo. Ele fala que com a Vivi lá, nossa, eu devia estar aqui e tal, do seu lado e pá. E a Vivi pergunta pra ele, né, dá uma cortada no Pel, muito monstra. Ele tá falando, não, eu devia estar aqui pra te proteger. Ela fala, não, então, Pel, cadê meu pai? Né? E aí ele fala, não, o Rei Cobra e o Rei Riku foram convidados pelo Fujitora pra conversar, né? E aí já entra, né, a paradinha, né? Sistema Shichibukai tá prestes a ser abolido, galera. O Rei Riku e o Rei Cobra têm uma coisa em comum. Obviamente, vocês que estão vendo já sabem, mas eu vou falar mesmo assim. Ambos tiveram problemas com Chichibukais em seus devidos reinos. O Crocodile quase conseguiu dominar Alabasta e o Doflamingo conseguiu de fato dominar Dressrosa. Isso a gente já sabe, a gente já está cansado de saber. Não vou entrar muito em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Então, obviamente, o Fujitora vai buscar essa aliança ali, né? Falar, quando eu falar do sistema Shichibukai, vocês vão ter que falar, né? Você tem que, levanta a voz aí para avisar os outros reinos e tal, porque o sistema Shichibukai não é legal, e isso e aquilo, e blá 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 blá. Então, provavelmente, o Fujitora já estava meio que combinando uma parte da argumentação que ele vai usar. Talvez ele apareça no meio da reunião aí, tal.
que mais? Vamos ver. A gente tem... aí depois a gente tem os Gorosei, né, aparecendo. E aí eles já saíram do lugar que eles ficam, o que já é bem impressionante. Acho que a gente nunca viu um Gorosei fora daquela salinha lá que eles ficam. E eles estão com aquelas capas, né, todos maneiros assim andando e pá. E eles estão falando que a família Nefertari, né, que a gente já sabia disso, essa informação, foi a única dos 20 reinos que se uniram lá no século perdido lá contra o reino antigo, que não foi, né, na vitória, né, não foi para Mary Joyce e decidiu ficar no reino deles. A gente sabe disso, os Nefertari ficaram em Alabasta. E aí a gente vê eles citando como eles como traidores, possivelmente, né? Por conta disso, o que é meio estranho, né? Eles só ficaram lá, porque que isso significa necessariamente que eles sejam traidores? Mas eles citam isso de uma maneira assim, são traidores, então, né? E a gente vê também que o Gandhi, né, o Gorosei que parece com o Gandhi, inspirado no Gandhi, muito provavelmente, que também tem a espada lá, ele fala, não, o mundo está ficando complicado, né? Tá chegando uma hora de fazer outra grande purificação. E com grande purificação vindo do governo mundial, vindo desses caras, principalmente dos Gorosei, o que me vem na cabeça é Buster Call em alguma ilha, né? É o que aconteceu com Ohara. Com Ohara provavelmente foi uma grande purificação, né? Porque eles foram lá, destruíram Ohara porque Ohara sabia demais. Eu acho que eles estão pensando, não, vamos destruir a Ilha dos Homens Peixe, ou não, vamos destruir a ilha o reino de Alabasta, né? Genocídio foda. E assim, é preocupante, né? Porque eles estavam falando do Rei Cobra e aí a gente vê, né, aquela figura que a gente tinha visto lá olhando pro chapéu gigante, pro chapéu de palha gigante. Ela tá num local que é o Quarto das Flores, aparentemente, eu acho que esse era o nome, que talvez seja alguma parada com o Jardim do Éden, né? Já vou entrar mais nessa questão de Jardim do Éden. Talvez seja uma referência aí, porque é um quarto cheio, meio jardim, assim, e obviamente eles são teribitosos, eles estão em Mary Joyce, a terra dos deuses, e pá, Jardim do Éden entra ali mais ou menos numa figura meio religiosa e tal. E a gente vê essa figura, né, meio que só vê como é que fala? A gente vê só a silhueta, né, dessa figura, e a gente vê que tem cartazes no chão e duas fotos e uma foto, né? Tem cartaz do Luffy e do Barba Negra rasgados, né? Então, todas as teorias de que os cartazes que ela estava carregando poderia ser do Shanks ou do Roger, porque o cartaz teria o chapéu de palha sendo utilizado, morreram. Era o cartaz do Barba Negra. Tem uma foto da Shirahoshi, que tem uma espada ficada em cima. Então já dá uma ideia de que talvez essa pessoa, né, Im, que a gente descobre o nome depois que é Im, saiba que Shirahoshi é Poseidon, o que é perigosíssimo, né? E a pessoa ainda carrega, né, o cartazinho, uma foto da Vivi, né? O que é muito preocupante, né? Principalmente aquela parte da grande purificação, eles estão falando, os Gorosei estão, caraca, será que o Cobra descobriu alguma coisa? Ele marcou uma reunião com a gente, blá 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 blá, né? São traidores, não vieram com os outros 19 reinos. Então, né? Meio, pô, pelo amor de Deus, que essa luz que eles dizem, qual luz deve ser destruída para Imp Sama decidir. Que não seja o reino de Alabasta. Por favor, Alabasta é tão legal, a Vivi é tão legal. Enfim. A gente tem esse Imp Sama, que pode ser homem ou pode ser mulher, e eu queria falar um pouquinho sobre ele e a relação possível com a árvore Adam e a árvore Eva. Eu li no Library of Ohara, né? Que é um site que eles postam várias coisas dos capítulos, assim, segredinhos, coisas relacionadas a nomes e tal, que é bem interessante. E ali tinha dito que o nome Im é escrito, né, no katakana, eu acho, com o mesmo caractere de Eve, né, para começo de Eve, né, que eles chamam de árvore Eve, né, a árvore Eva, que provavelmente está em Mary Joyce, e depois a gente volta para essa parte. E tem o caractere final, né, o né, imu, né, é de Adamo, Adam, né, da árvore Adam. Então ele teria tipo o caractere inicial de Eve e o caractere final de Adam, né? Então im. E por isso que talvez ele tenha alguma relação com as duas árvores e de repente até com o século perdido. Não sei, achar que não envelhece, por que esse cara tem que envelhecer, né?
Então, falando agora da árvore Eve, porque não tem muito o que falar sobre o Im. Até, inclusive, gente, pelo amor de Deus, não é o olho do Mihawk. O Oda desenha esse tipo de olho toda hora, tá? Toda hora. É só pra dar aquela impressão de uma coisa assassina, uma vibe perigosa no personagem, porque o personagem fica sério, o olho fica meio assim. O do Mihawk é assim 100% do tempo. Mas isso não significa que Im seja assim 100% do tempo também. É porque o assunto é totalmente sério e para dar aquela, né, questão de ser um cara muito forte. Ele tá no trono, ele sentou no trono do mundo, entendeu? O cara é dono de tudo, sabe? O cara ou a mulher, sei lá. Então, citando agora a parte da árvore Eva, né? A árvore Eva era para ser em Mary Joyce, porque Fishman Island fica diretamente embaixo da headline e Mary Joyce fica diretamente em cima. E a gente tem a informação de que Fishman Island só recebe sol porque as raízes da árvore Eva, eu acho, né, que né, transmitem a luz do sol, alguma coisa assim, a luz do sol passa e cai lá através das raízes da árvore, alguma parada assim. E cadê a árvore, gente? Sabe, a gente tá vendo a Mary Joyce há muito tempo e a gente não viu a árvore. Talvez ela esteja meio que dentro da Red Line, mas a copa dela talvez saia pra fora, assim. Mas a gente não vê. A gente já teve várias imagens de plano aberto, assim, sabe, de Mary Joyce, o Castelo Pangeia gigante, assim, do lado da cidade. E não tem a árvore lá. Cadê essa árvore? Ela tá tipo, totalmente debaixo do chão. Mas se ela tá aí, cadê o buraco que faz o sol bater nela e passar para Fishman Island? Né? Eu não tô entendendo. E assim, tudo bem que é um lugar muito alto e tem muita névoa. Tem um plano nesse meio mais aberto assim, que mostra o Castelo Pangeia e tal, e tem névoa pra caramba e tal, porque é muito alto, e talvez isso esteja impedindo que a gente veja a árvore Eva. Mas, caraca, cara, cadê esse bagulho? Era pra ser uma árvore gigante, porque a árvore Adam, velho, é enorme, dá pra morar dentro dela. É tipo, mano, é muito absurda. Enfim, era isso, eu acho, tudo que eu queria falar. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada. Acho que não. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Se vocês não gostarem do vídeo, deixem o dislike. Mas se deixarem o dislike, deixem um comentário aqui com feedback. E se você gostou, mas tem alguma sugestão, deixa um comentário aqui também. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui, agradeço quem assistiu. Tchau, tchau.